e alterando a disposição da denúncia em que foi posta a execução do crime, o levantamento de pecúnia, que a fase de cognitivo tinha ocorrido no período de 2013. Isso remeteria essa fase preparatória e tanto a fase de atos de execução um pouco mais à frente, em 2014, posterior ao envio do processo administrativo que foi questionado tanto nesse processo da SEMA para a Casa Civil, ratificando algumas testemunhas que também disseram o mesmo fato, que teria começado toda a angulação criminosa naquele momento. Por isso, a SEMA ficaria, os funcionários da SEMA e o meu cliente ficaria totalmente fora dos crimes imputados de organização criminosa e os outros, porque não teria participado dessa fase, tanto de cognição quanto atos preparatórios. Por isso, torna-se, para a defesa de Wilson, extremamente importante a requisição do NADAF ou alguns outros pedidos alternativos que tem dentro dessa petição para melhor explicar os fatos. Correto. Eu vou analisar em momento oportuno, vou dar vistas ao Ministério Público a manifestação. Senhora. E em seguida a gente analisa. O senhor está se referindo à questão da colaboração do Pedro Nadaf, cujo depoimento foi trazido para cá, relativo a esses fatos, não é isso? Sim, senhora. Compreendi. Excelência, apenas para cumprir um expediente ético, gostaria de me apresentar a Vossa Excelência. Me chamo Rafael Faria, eu sou o novo advogado do procurador Francisco Lula. Pois quero desejar prazer a Vossa Excelência conhecê-lo. um bom início dos trabalhos da ação de direito. Obrigada, prazer em conhecê-lo. Podemos agora? Pode. Então vamos. Seu nome completo? Silval da Cunha Barbosa. O nome do pai e da mãe, senhor Silval? Antônio da Cunha Barbosa e Joana da Cunha Barbosa. Data de nascimento? 26/4/61. O senhor é natural de onde? Boa Rasópolis, Paraná. Qual é a sua profissão? Era do comércio, né, doutora? Hoje, autônomo. O senhor tem que grau de instrução, senhor Silval? Ensino superior completo. É Bacharel. casado? Casado. Tem filhos menores? Não. O senhor tem algum problema de saúde ou algum problema mental? Não, graças a Deus não. O senhor já foi preso ou processado outras vezes? Nesses processos que é conduzido pela senhora. Muito bem. Senhor Silval, o senhor vai ser interrogado a partir de agora sobre esses fatos dos quais o Ministério Público lhe acusa, relativos à investigação que originou a Operação Seven e, consequentemente, a ação penal que envolve, além do senhor, Pedro Jamil Nadaf, Afonso Dalberto, José de Jesus Nunes Cordeiro, Filinto Corrêa da Costa, Francisval Aquerley da Costa, Cláudio Takayuki Shida, Wilson Gambogi Pinheiro Tax, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Arnaldo Alves de Souza Neto, enfim, essas pessoas que foram denunciadas. A partir de agora, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, mas tudo que o senhor disser vai ser analisado no momento de proferir a sentença. Inclusive, eu devo lhe orientar, por dever legal, que caso o senhor tenha praticado efetivamente esses delitos dos quais o Ministério Público lhe acusa, a conduta ideal no momento do interrogatório é a confissão, porque a confissão sempre serve como um atenuante de pena em caso de condenação. O senhor compreendeu? Compreendido. Muito bem. As acusações do Ministério Público neste caso, com relação à sua pessoa, são verdadeiras ou falsas? Doutora, eu posso, da mesma forma que foi a outra audiência, fazer Fique à vontade. uma explanação do ocorrido nessa operação? Ao doutor Carlos e doutor Rodrigo, né, que é do GAECO, ela não é diferente, doutora, mas como eu me comprometi aqui, juiz, que a partir de que eu vim aqui no dia 17, que aquilo que fosse imputado a mim e que tivesse responsabilidade, eu ia confessar e responderia. Essa estaria até fora da fiança que eu fiz inicial lá,
mas eu venho aqui na condição de réu, confesso, e quero, neste processo também, tudo na onde que eu participei, o que eu participei, quem participou comigo, compromisso meu de falar a verdade aqui dos fatos. Essa área da SEV também não é diferente. Eu conversei na época dos fatos, quem trouxe esse assunto até a minha mesa foi o então secretário, o senhor Pedro Nadaf. Nós tínhamos também um problema para se resolver, compromisso de contas com várias pessoas. Contas relativas à campanha? Das mais diversas, doutoras, que depois eu quero uma oportunidade de esclarecer toda ela para a senhora. E eu determinei o Pedro, ele já tinha o compromisso de levantar aonde fosse possível para a gente ir resolvendo esta situação. E nesse determinado momento, quando tomamos a decisão de fazer essa desapropriação do Dr. Felinto, uma área do Dr. Felinto Correia da Costa, Pedro Nadaf me relatou, falou: governador, eu tenho aí que está na minha mesa uma área para desapropriação, do Dr. Felinto Correia da Costa. Quem trouxe esse assunto para mim foi o cunhado dele, que é o nosso procurador do Estado, Dr. Francisco Lima. E no passado, lá em 2013, o Dr. Francisco Lima já havia comentado dessa área, mas naquele momento que ele falou comigo, não tinha interesse ou não dei atenção. E nesse momento o Pedro me relatou, nós marcamos uma reunião, eu, Pedro Nadaf e Dr. Chico Lima. Ele expôs tecnicamente como que estava a situação desse processo interno dentro do governo, como estava sendo tramitado, nesse momento tudo de forma legal. Eles fizeram toda a exposição. Eu falei: Pedro, faz o seguinte, pode tocar, porque quando só eu e Pedro falou: olha, dando certo essa desapropriação, vai ter o retorno. O Dr. Felinto vai fazer o retorno que vai dar para a gente cumprir este compromisso que está aqui. Eu falei: tudo bem, Pedro. E que o compromisso da época era em torno de R$1.500.000. Tocou, eles começaram a tocar, depois logo numa outra reunião, eu e o Pedro Nadaf novamente, ele falou: governador, também estou trabalhando aqui uma situação nesta área que resolve um problema, tenho aí umas contas, o Afonso Adalberto, eu chamei ele, isso o Pedro relatando, chamei o Afonso Adalberto, coloquei a situação para ele, como o Afonso já havia feito outra desapropriação com o governo, já conhecia, também exigiu ali uma participação. O Pedro se comprometeu em arrumar um dinheiro dessa desapropriação para o Afonso também. E eu falei: não, Pedro, se você acertando aí dentro, pagando essa conta, você resolve essa situação. Tá bom. E ele ainda relatou para mim em relação ao Dr. Francisco Lima, o Chico Lima, ele também está acertando e vai resolver com o cunhado. Já falou, ele está dentro aqui. Mas depois que eu fiquei sabendo disso aqui, do Chico Lima, depois do ocorrido, que eu vou chegar lá, que ele me relatou. Que ele relatou depois e eu fiquei sabendo no bojo da ação. E foi determinado, doutora Selma, que ele resolvesse a situação. Tramitou. O único problema que o Afonso do Intermate questionava bastante era a questão orçamentária, que não tinha questão orçamentária no Intermate. Aí, a princípio, quando foi para se fazer a desapropriação, a intenção minha, que eu tinha conversado com o Pedro Nadaf, que era para fazer via a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente.
o porquê da SEMA e ao fruto do decreto. O decreto foi expedido dessa forma, conforme a nossa intenção, para fazer-se desapropriação com recursos de compensação de grandes investimentos. O que era o grandes investimentos? Por exemplo, recursos de compensação ambiental do VLT, por exemplo, recursos de compensação ambiental das hidrelétricas que estavam construindo no estado do Mato Grosso, na qual a SEMA tinha esse papel de regularizar a parte ambiental. Só que naquele momento não se deu para tocar, a argumentação deles tecnicamente não deu para se fazer pela SEMA, e foi aonde que foi para o Intermate, e no Intermate o Afonso tocava sem problema nenhum, mas o único problema era o orçamentário. Ele estava com medo de dar os pareceres, ou preocupado de dar os pareceres e chegar na hora não ter o recurso orçamentário. Pedro chamou ele novamente, eu falei, Pedro, pode ficar tranquilo, falar, eu vou arrumar esses recursos orçamentários. Vou determinar que o secretário de planejamento providencie e remaneje dentro do excesso e faça essa programação. Vem quantas vezes e eu vou solicitar. E assim foi feito. Foi marcado, depois o Pedro, para dar garantia, foi marcada uma reunião na Casa Civil, onde participou eu, Pedro Nadaf, Chico Lima e Afonso. E eu falei com o Afonso, Afonso, esse aqui vai ser pago por lá, e você fique tranquilo que eu vou providenciar o orçamento. Vou determinar que se faça o orçamento para se fazer essa indenização da desapropriação. Só isso, não foi tocado nessa reunião em dinheiro com ninguém, que eu não quis entrar, porque foi o Pedro Nadaf que falou que ia resolver com ele. Pedro Nadaf falou que já tinha resolvido com o Chico a relação do retorno com o proprietário da área, que era o Dr. Felito. Então não se mexeu. E o Arnaldo... Qual era o valor da 7 milhões. E o valor do retorno? O valor da desapropriação era 7 milhões. Até então eu só tinha conhecimento do retorno de 1,5 milhão. E eu vou chegar aqui como que eu acredito que tudo que está aí é bem próximo, ou é real dentro do que está colocado aí. Então, o valor da área era de 7 milhões, foi feito o decreto, foi tido essa preocupação, pelo menos da minha parte, da tramitação dessa parte legal interna, pelas explicações que eles me davam, me convencia, e foi tocado. E aí eu chamei, numa reunião, o doutor Arnaldo, falei, Arnaldo, o Intermate está precisando de 7 milhões de reais. Eu quero que você providencie. O Pedro já tinha me passado, que era em 2 vezes, novembro e dezembro. Você providencia o orçamento dentro dessa forma, remaneja dentro da capacidade que nós temos, ou de excesso, ou dentro do que manda a lei, e você providencia. E ele fez, organizou o orçamento e determinei ao Marcel que fizesse o planejamento para pagar essas 2 parcelas de 3,5 cada uma, sendo uma em novembro e a outra em dezembro de 2014. E foram pagas. E aí foi acertado, o Pedro Nadaf, depois de providenciado toda essa parte legal, ele me passou que tinha resolvido com o Dr. Felito. O Dr. Felito tinha resolvido o problema da nossa conta, tinha pago, e durante o período eu nunca conversei com o Dr. Felito. Eu conheço o Dr. Felito, que uma vez ele foi em Matupá como secretário de saúde do estado, que eu era prefeito, nunca mais vi. O filho dele esteve um dia no meu gabinete junto com o Dr. Francisco Lima, pedindo prioridade na possibilidade da desapropriação. O Dr. Felito, Dr. João Corrêa da Costa, Dr. João Celestino, esteve um dia lá no meu gabinete e foi providenciado
e nessa reunião ele pediu que, se possível, fizesse a desapropriação. O único contato que eu tive foi esse, fora do Pedro Nadaf e o Chico Lima e Afonso, nessa situação. E nós providenciamos. E depois, doutora, no bojo da ação penal da SEVEN, que eu tomei todo o conhecimento do retorno, que um fala uma coisa, outro fala outra. Mas eu quero falar aqui de fato o que aconteceu, que depois eu até perguntei para o Pedro Nadaf, ainda lá no CCC, se eu não me engano, foi isso também, lá no CCC. O que aconteceu? O Pedro afirmava que o Dr. Felinto devolveu 3,5 milhões. Ele pagou 1,5 da dívida. E eu acredito que pagou mesmo, que as pessoas que eu devia não reclamaram para mim. Se foi o preço total, se for o valor total, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ninguém, e foi quitado essa dívida que tinha naquele momento. 500 mil, Pedro afirma que ficou com ele, e eu acredito, porque ele falou para mim que ia tirar naquele momento inicial. Ele não falou quanto que era, mas deve ter tirado. E 500 mil depois para o Afonso. Eu acredito que foi até o Afonso, confesso nisso aí aqui, que eu vi pela imprensa. E também tomei conhecimento depois que o Pedro Nadaf pagou 150 mil reais para o Alain Maluf, de uma dívida que tinha, que o Alain ainda alegava, que eu confesso, mais uma vez eu repito aqui, eu achei que ao longo do tempo já havia sido pago, que ainda era uma prestação de serviço do buffet que ele fez na minha posse em 2011, mas eu tentei com um secretário da Casa Civil, com outros, para resolver, que é um excesso do serviço que ele prestou, que foi a mais, e essa conta era em torno de 1 milhão na época, e o Pedro afirma aí, pelo menos eu vejo que ele pagou 150 mil, eu acredito que pagou, que eu tinha determinado para que ele arrumasse formas e meios de pagar também o Alain Maluf esses 150 mil reais. Agora, doutora Selma, o Pedro fala que era 3,5, que ele havia combinado e que havia combinado com o Chico. O doutor Felinto, eu vejo no bojo da ação também, que ele afirma e fala que devolveu e combinou e devolveu 2,5 milhões em duas parcelas de 250. Eu vejo que está muito próximo se foi isso. Por quê? Se pagou uma conta nossa de 1,5 milhão, Pedro mais o Afonso mais 1 milhão, 2,5 e 150, 2,650. Para 3,5, se o Chico Lima falou que era 3,5, combinou com o Afonso e ele não pegou nada do Felinto, não é problema, porque eu não sei, eu não combinei com o Chico e nem com o Afonso que o Chico ia ter recurso desses aí. Então, se houve acerto, houve entre Chico e Felinto, que eles são cunhados, se eu não me engano. Então, eu sei que o Pedro, no bojo da ação eu vi, o que o Pedro me afirma lá no início, que ele tinha o compromisso de devolver, de ter o recurso de retorno para pagar a conta, foi pago. E aparece que ele também ficou com 500, o Afonso 500, e mais 150, isso eu tenho certeza que ele não tinha falado o valor, mas pediu autorização para fazer e eu autorizei. E foram pagos. Então, em relação a isso, eu acredito que foi feito e efetuado esse pagamento. Em relação a essa diferença que eu não posso entrar no mérito aí, se houve 3,5 de retorno, se o Chico Lima pegou alguma coisa do seu Felinto Correia da Costa ou não, se eles ficaram sem acertar, se um não pagou, aí é a contabilidade é onde que tem que, a investigação, o curso aí é que tem que dizer. Esse 1,5 milhão que pagou contas, pagou para quem, senhor? Algumas pessoas, doutoras, que eu, se possível, não queria declinar aqui agora o nome, que vai aparecer num processo oportuno. Correto.
qual foi a participação nesse esquema que o senhor nos relatou do senhor José de Jesus Nunes Cordeiro? Do jeito que eu falei para a senhora, eu não tratei com mais ninguém desse assunto, só foi com o Pedro Nadaf, o Chico Lima, que falou que era do parente dele, e o Afonso, que veio, que eu garanti o orçamento. Fora dessas 3 pessoas, só atendi o filho do Dr. Felinto, que é o João Celestino, um dia em audiência. Com mais ninguém eu tratei e não fiquei sabendo da participação do Nem doutor... depois, quando estava preso, conversando com o Pedro? Não. Bom, o senhor sabe qual é a participação de Francisval Ackerley? Não sei. Cláudio Takayuki? Também não, doutora Ciel. Wilson Gambogi? Também não. Francisco, o senhor já falou, né? Isso. Arnaldo, qual que é? O Arnaldo não tem participação nenhuma nisso aí. Não? Eu não sei a determinação que eu dei para ele fazer orçamento, mas ele não sabia para que era a finalidade final desse orçamento. No curso aqui do seu interrogatório, o senhor fez referência ao Marcel de Cursi. O senhor teria determinado que ele organizasse essa questão do parcelamento, não é isso? Ele recebeu alguma coisa, participou de alguma forma, não sabia do que se tratava? Nem sabia do que se tratava. Era normal, quando se providenciava um orçamento em excesso ou remanejar um orçamento, dentro de uma prioridade de uma ação de governo, você pedir para o secretário pôr dentro de um planejamento, uma programação para efetuar para tal secretaria aquela ação. O senhor tem mais algum detalhe que queira nos relatar nesse momento? Eu acho... O senhor sabe algum detalhe de como é que tramitou esse processo de desapropriação? Doutora, na época que eu procurei saber, quando eu sentei com o Pedro e o Chico, dessa parte legal, como que era isso? Eles me explicaram o seguinte: olha, governador, está tudo ok, está tudo certo, essa parte legal, ela já vem tramitando há mais de ano dentro do governo, nas esferas onde é a competência de cada um. É uma área que tem um estudo, que já foi feito o estudo. É uma área que, em 98, o governo Dante de Oliveira contratou um estudo para fazer a desapropriação. É uma área que é na cabeceira, nas nascentes do rio Cuiabá. Ela é denominada foi denominado depois Parque das Águas de Cuiabá, das nascentes do rio Cuiabá. E, na época, informação deles, que o estudo da CPMAR, uma empresa que foi contratada, fez um estudo de toda a cabeceira do rio Cuiabá, não só da área que tinha a pretensão de desapropriação. E o estudo foi de uma área de 400 mil hectares, toda a área, e ficou pronto o estudo. E ficou pronto de 98 a 2002. Em 2002, saiu o decreto de desapropriação. 2002, ainda no governo Dante de Oliveira, de 10.600 hectares, de uma área denominada Fazenda Cuiabá da Larga, um negócio assim, Fazenda Cuiabá da Larga, acho que é. Desapropriou essa área, que eles argumentavam que era ou tudo ou parte do próprio Dr. Felinto, e que sobrou um remanescente dessa área, que é esses 721 hectares. E eles me argumentavam o seguinte: olha, isso aqui é possível fazer porque o estudo já foi feito. E o que tem que ser feito aqui, governador? Que tem uma polêmica por que foi feita uma recategorização da área, um processo de uma estação ecológica.
A argumentação que eles me falavam é o seguinte, eu falei, mas por que nós vamos desapropriar e pôr junto nesse processo e transformar a estação ecológica? Eles me argumentavam o seguinte, que dentro do parque tinha as vedações de estudo científico, de visita e uma série de coisas, das universidades. E estação ecológica é permitido por lei, já tem os estudos e nós podemos fazer. Essa era a argumentação trazida até a minha mesa e eles apontavam que tudo que estava até nesse ponto já estava tudo legal para se fazer essa desapropriação dessa forma. Foi aonde que daí foi feito, eu emiti um decreto, né? É um decreto da criação desses 927 hectares, se não estou enganado, decreto 2595, 2014, e que criou essa reserva. E, então, eu fiz em cima das informações que vinham até o meu gabinete, e naquele momento eu tinha que confiar. Lógico que tinha o interesse de resolver os problemas, lógico que tinha o interesse de fazer, e a argumentação é que ela já vinha tramitando há mais de ano e que a área tinha estudo, tinha tudo que foi feito e que poderia. Até eles me argumentavam, se o governador quiser, é lógico, é propriedades de particulares, se quiser e tiver recurso para desapropriar os 400 mil hectares, tem a área já com estudo pronto. Essa é a argumentação que me passava. Com relação a essa área ter sido adquirida pelo Estado 2 vezes? Não tem, doutor. Não é verdade? Não, a informação que tem e que levantaram, ela não é a mesma área. É aquela discussão de matrícula 1063, 1062. 1063 é uma e 1062 é outra. Essa discussão, se eu não me engano, já está definida, eu acho pacificada, até interno do Ministério Público, não sei, me parece que já está definida que não é uma área que foi recomprada. Com relação ao valor que foi acertado, houve superfaturamento? Também, para mim, me informaram que era o preço da região. E eu fiz em cima das informações. É lógico que a gente sabia, doutora, lógico que a gente sabia que ela era um pouco abaixo por causa do retorno que estava havendo, né? Então, eles colocaram esse preço. É isso que eu ia lhe perguntar, se era o preço da região, por que o proprietário aceitaria devolver 50%? É isso. Então, houve um superfaturamento nesse valor? Eu acredito que sim. Tá? Mas não foi o senhor que determinou? Não foi eu que determinei. E o senhor sabe quem foi que fez essa avaliação? Não. A mando de quem? Não sei, doutor. Segundo o que o senhor está me declarando, as coisas aconteceram sob comando do Pedro Nadaf. Pedro Nadaf que conduziu todo esse processo. E o Chico Lima entra aí porque o Pedro Nadaf falou que era parente dele e tal, e que queria conduzir, queria acertar um favor para o parente. Então, com relação a esta diferença... Mônica, tem em cima da minha mesa lá, tem um documento escrito Operação Cérebro. Dá uma olhada lá, por favor. Em relação a essa diferença, o senhor efetivamente não sabe nem quanto foi o retorno exatamente e nem o que teria sido feito dessa diferença. Não. Dos 2.150. 2.650. Eu, doutor, particularmente, eu não sei se o Chico combinou com o doutor Felinto, falou que ia falar aqui que era tanto e deixou para ele, não sei, eu sei que não aparece aqui na ação, né? Não aparece esse dinheiro. Eu não tenho como comprovar, eu não tenho como provar ou falar assim, ó, o Chico Lima ficou com esse 850 mil ou mais ou menos, que não foi falado na época que o Chico ia ter isso, que o Chico Lima ia ficar com isso. Para mim nunca falaram, eu não fiquei sabendo. O senhor soube de alguma coisa a respeito do Tribunal de Contas relativo a isso aqui? Eu prefiro não entrar nessa questão, doutor. Muito bem.
O Ministério Público tem perguntas? Excelente. Boa tarde. Sim. Consta nos autos aí um remanejamento orçamentário assinado pelo senhor e pelo Correio Arnaldo, 31 de dezembro de 2014, 30 de dezembro de 2014. Como que se deu isso? Você pode explicar para a gente? Doutor, há muita polêmica em relação a remanejamento. A falar não precisa de aprovação de lei. O que ocorre? Até um ano atípico foi o de 2014, quando foi aprovar o orçamento de 2014, foi no ano 2013 nós enviamos. Sempre teve um embate de quando manda o orçamento para a Assembleia Legislativa, principalmente os deputados de oposição, eles não querem dar a margem do governo, ter a margem de remanejar, que sempre foi em torno de 20% você poder remanejar o orçamento sem autorização legislativa. E eles insistiram tanto aquele ano 2013, eu não sei se porque o 14 era o último ano de exercício, eles queriam que só 10% essa margem. 20% é apertado. E 10% então engessa o governo. O que nós criamos? O que foi feito com a nossa bancada, com a Assembleia Legislativa? Nós criamos um mecanismo, tá bom, para não criar polêmica com a oposição, vamos colocar 10% só e tirar fora pessoal, poderes, dívida e mais os 10%. O que é isso? Você podia remanejar sem pedir autorização legislativa para suplementar folha de pagamento, suplementar poderes, se fosse necessário, suplementar dívida, se fosse necessário, e nós teríamos uma margem de 10%, que no ponto geral, no final, ela ficou muito maior do que se fosse os 20% do jeito que é normal dentro do orçamento todo ano. Então, dentro disso aí, nós tínhamos a margem para fazer o remanejamento do convênio do ISS ou de uma secretaria para outra, dentro dessa lei autorizativa do orçamento de 2013. Sem mais perguntas, excelência. A defesa de Pedro Nadaf. Sem perguntas. A defesa de Filinto. Sem perguntas. Francisval. Sem perguntas. Cláudio. Sem perguntas. Wilson. Sem perguntas. Francisco. Sem perguntas, excelência. Arnaldo. Sim, excelente. Pois não? Festival, boa tarde. Paulo Gaíva pela defesa de Arnaldo Alves. A narrativa do senhor respondendo, primeiro espontaneamente, depois respondendo as perguntas da juíza. O senhor veio fazendo uma conta desse valor desse retorno e, ao que parece, tem um valor, a diferença de 3,5 milhões para 2,650, o senhor disse que não sabe, né? Nesse processo, o senhor disse que quem teve contato com o senhor a respeito disso foi o senhor Pedro Nadaf. O Filinto veio numa outra situação para pedir agilidade no processo, então, aparentemente, não se indica nada de ilícito. E o procurador Francisco Lima se apresentou dentro dessa negociação como por conta da relação de parentesco com o senhor Filinto, correto? Correto. A gente tem 850 mil. Nesse caso, nós temos um que é colaborador, que é o senhor Pedro Nadaf, um segundo, que é um réu confesso, que é o senhor Filinto, e não sei se procede, mas de acordo com informações da imprensa, o senhor Chico Lima se apresenta como um possível colaborador. O senhor É o Afonso. Oi? É o Afonso. E tem o Afonso também. Então, esse 850 ficou com um desses quatro? Não, não disse isso. Não, eu estou perguntando, senhor. Tá. Pode detalhar para a gente. O que eu disse? Que eu tinha determinado que pagasse uma conta de 1,5 milhão. Foi pago. Ou integral, ou um pouco mais, ou um pouco menos, foi pago que ninguém reclamou mais da conta. Pararam de cobrar, certo. Pedro Nadaf afirma, ele já confirmou que ficou com 500. São dois. Afonso já confessou que ficou com 500. 2,5. E o Pedro afirma que pagou. Buffet é 150. O buffet é 150. Nós estamos falando de 2,650. O doutor Felinto afirma que devolveu só 2,500. Ele afirma.
Uhum. Então, eu não sei. Se ele só devolveu 2.500, ele não deu nada para o Chico. Entendi. Ou se deu, é da família. Eu não sei como que é a negociação deles. Que eu não, Então, deixa eu só sei. Está mentindo. Não sei quem está mentindo ou quem está deixando de falar a verdade. Eu só sei dizer que lá eu não prometi nada para o Chico Livre. Eu não fiquei sabendo naquele momento quanto o Chico ia ganhar, quanto o Afonso ia ganhar, e quanto o Pedro ia ficar e se ia sobrar dinheiro para pagar o Alain. Entendi. Aí eu fiquei sabendo no bojo da ação penal final, depois da operação. Tá ótimo. Satisfeito. A defesa de Afonso Dalberto. Sem perguntas. De José de Jesus. Sem perguntas. Acabou. Alguma defesa ficou sem perguntar? Estão satisfeitos todos? Podemos encerrar? Por favor. Desculpa, a defesa de Silval Barbosa? Não tem Da palavra Se tivesse, eu teria reclamado. Então tá bom.